você bem-vindos! Já se passaram algumas horas desde que a Espanha se proclamou campeã do mundo pela segunda vez em sua história diante da Argentina. Na sua cara! E com o Léo Messi chorando em sua despedida, ou seja, o que eu posso te dizer? É como um sonho que se tornou realidade. Eu acho que ainda devo estar sonhando, porque se existe um plano mestre para criar um filme tão perfeito, é esse que vimos. Aconteceu. Não para todo mundo, claro. Falo do meu caso e do de muitos outros. Vocês têm o vídeo da reação ao jogo postado com toda a emoção ali à flor da pele. E o que vamos contar neste aqui vai uma série de vídeos, por sinal, de todos esses falastrões, dessas amebas digitais e alguns jornalistas menosprezando a Espanha desde o primeiro dia. Mas uma coisa é verdade, eu ficava de boca aberta, e o que fui fazendo foi, ao invés de responder naquele mesmo momento, embora seja verdade que em algum vídeo eu não consegui resistir e respondi. O que eu fiz foi guardar para fazer um vídeo depois. Eu estava tão confiante na vitória da Espanha na Copa do Mundo que sabia que este vídeo chegaria. Não este em específico, será o próximo ou um dos próximos com essa coletânea, o vídeo definitivo. De toda essa galera dizendo todo tipo de barbaridade. Bom, neste aqui vamos focar no pós-jogo, quando o árbitro apita no final e os jogadores espanhóis vão comemorar o segundo Mundial da Espanha. Uma alegria que eu lembro da África do Sul foi incrível. Olha, se os holandeses bateram naquele dia na África do Sul. Eu lembro do Casillas chorando, Iniesta com os braços assim, todo mundo se abraçando, Puyol com Casillas, tudo isso. Não lembro de mais nada, só dos holandeses ferrados no chão. Robben, Sneijder, tinham desperdiçado a terceira final da seleção deles na história. E olha, eles tinham que estar arrasados mesmo, né? E com as pancadas que eles deram, né? Bom, mas é claro, nem nessa, nem em nenhuma outra na história das Copas do Mundo, eu lembro de alguma em que o campeão não pudesse comemorar com todo o time. Porque acontece que os outros começam a pedir coisas aos vencedores. Tem muitas imagens circulando por aí, e vamos ver todas porque eu tenho o filme completo. Demorei um tempo para fazer este vídeo, porque fui juntando tudo. E tem gente que diz, não, é que Paredes se mete com Eric Garcia, porque claro, porque tinha sido o outro antes. Não. O filme é esse, é impressionante. Todos os jogadores espanhóis correm juntos para comemorar na área do Unai Simón, né? E reparem no que acontece aqui. Esse perna de pau, o manco do Nahuel Molina, que não serve para nada, só para jogar no Atlético de Madrid, onde até os próprios torcedores do Atlético acham que ele é ruim, beleza? Ele vai e faz isso com o Rodri. Rodri ia comemorar. Olha, uma coisa, não sei o que o Rodri disse, mas com certeza o Rodri, não ia passar e falar filho da puta. Isso não. Mas que nesses casos se comemora. Na cara. Se comemora na cara. Que os argentinos sabem comemorar na cara? Porra, se sabem comemorar na cara. Quer dizer, mas é que eles são famosos justamente por isso. Justamente por isso. Vocês lembram disso? Olha, aqui está Paredes, aqui está o Marrento Otamendi, e aqui estão vários desses, né? Beleza. Naquele dia, aliás, o único que não olhou para eles, ao menos na foto, foi Messi. Mas veja o que o Messi tentou com Cucurella. Isso é impressionante, é isso que ele quer. Vamos lá, porque olha, que fechou a carreirinha dele com chave de ouro. Meu Deus do céu, aqui, o exemplo para as crianças, Messi. Bom, in your face, o Cuti Romero outro dia, possuído por um demônio, fez isso com o Pickford. Mas isso é uma foto, lembrem-se, eu mostrei o vídeo para vocês. Ele fazia assim várias vezes e depois para os defensores ingleses que estavam lá, na cara deles também. O Valentim Barco também. Também, lembrem-se do que ele fez com todos os jogadores ingleses quando a Argentina ganhou da Inglaterra, quando ele fez o gol da vitória, ou não sei se foi o do empate ou o da vitória, acho que foi o da vitória do Lautaro, ele passou na frente de todos eles. E a Belém, vontade de ver o que ele diria, diriam.
Bom, é isso. Esses são os melhores comemorando na cara dos outros. Mas olha, é que é na cara dos outros e falando coisas para os outros. Ou seja, não é só passar na frente. Vamos ver o que o Rodri faz. Não, não, é falar coisas, né? Bom, esses aí, claro, tão cheios de marra, tão valentes, tão metidos, achando que dominam o outro futebol, que não sei o quê, porque agora estão dizendo que a Espanha fez o outro futebol antes do jogo, pressionando os árbitros. Mas porra, vocês não eram os melhores fazendo o outro futebol, os argentinos? Não eram os melhores? Então toma, no futebol, 20 chutes contra 0 de vocês. Ou seja, um banho espetacular. Ou seja, a final mais desigual que já vi na minha vida, infelizmente com apenas um gol, porque a Espanha deveria ter ganhado de 3 ou 4-0, foi mais banho do que o goleada da Espanha por 4-0 sobre a Itália na Eurocopa de 2012, mas muito mais banho. No outro futebol, como dizem também, agora veremos imagens de Otamendi falando com Rodri. Vocês já conversaram antes. Vocês se ferram? Ou seja, falem vocês. Além disso, como é que vocês vão falar se passaram toda a Copa dizendo que foram favorecidos neste Mundial e no anterior? Ou seja, estamos malucos. Laporte disse toda a verdade. Aqui nós dissemos outro dia em um vídeo, bom, que havia situações estranhas em que as decisões da arbitragem sempre favoreciam a Argentina. Sempre. E eram permitidas ações com jogadores muito específicos. Faltas duras que não eram punidas com cartão amarelo. O critério do árbitro era muito permissivo e os jogadores continuaram batendo, como aconteceu nesta Copa do Mundo. Mas enfim, ninguém joga isso na cara dele. Jogam isso na cara dos espanhóis e argentinos ao fim da partida. Aqui, Rodri, vejam, Nahuel Molina o espera. Pum! Ele dá um soco no peito dele. Porra, Rodri, ele ia comemorar, ele se vira e vai dizer aqui, o que foi? Ele se vira e começa a discutir com Nahuel Molina. Aqui eles repetem de novo. Espera aí, porque agora eu tenho a imagem. Esse é o golpe. Está claríssimo. Espero que a FIFA, além da questão das Malvinas, espero que... Bom, olha, eu não consigo imaginar outra coisa que não seja uma punição severa para esse pessoal. Nahuel Molina, vamos ver agora o Paredes. E claro, o Raton Ayala, grande zagueiro do Valência e da seleção argentina, que acerta um soco na cara do Dani Olmo. Impressionante, e vemos como o Rodri se vira. Certo, aqui não dá para ver muito mais. Por isso, aqui vamos ver melhor, maior, atrás de um dos gols. Quer dizer, bom, maior não, mais geral. Para vocês verem que os jogadores espanhóis só iam comemorar. Aqui vamos ver quando o Rodri se vira, como vimos antes. E no meio-campo, Borja Iglesias e Eric Garcia estão se abraçando. E Eric Garcia vê o cabelo do Nahuel. Com o Rodri, ele vai para cima dele, que no final é que acontecem tantas coisas que eu tenho que parar. Ele se aproxima para separá-los e perguntar: "Oh, o que você está fazendo?" Não viu o empurrão nem o soco no Rodri, porque se tivesse visto teriam ficado mais putos. Ele só separa e fala: "Já chega, você perdeu." Chega Leandro Paredes por trás e dá um empurrão e um chute por trás. Ou seja, tem que ser muito covarde para empurrar e chutar um cara que está de costas, e ainda por cima um cara como Leandro Paredes. É absolutamente desprezível que quando entrou em campo ele foi dar chutes e teve que ser expulso. E ainda vão e dizem que favoreceram a Espanha no jogo de hoje porque o lance do Enzo não era para cartão vermelho. É inacreditável. E por causa do Cucurella. Agora vamos ver o lance do Cucurella com Messi, porque ele cobre a boca. Você vê a imagem, o movimento do Cucurella e acha que ele cobre a boca para falar. Mas do que você está falando? O comportamento infantil aqui é do Messi. Pois bem, é isso. Ele chuta. Eric Garcia se levanta. Eric Garcia se levanta. Ele poderia ter feito isso ali, poderia ter dado um soco, mas obviamente não dá. Não. O árbitro e um bandeirinha estão na frente. Depois ele agarra o outro pelo pescoço e empurra igual. É impressionante. Scaloni chega e separa. Mas é que Leandro Paredes, de longe. Eu sei que a imagem está um pouco longe. Gente, não dá para ampliar. Mas de longe Leandro Paredes diz: espera aí. Mesmo assim, posso ampliar desse jeito. Agora sim, agora sim, agora sim.
Espera um instantinho. Bom, desculpa. Agora beleza. Longe de perceber o que estava fazendo, como já separaram o Eric e ele não vê mais nenhum espanhol para bater. A Gabi chega por trás. E ele agarra. A Gabi está com o Almada. Ele agarra a Gabi e começa. Aí, olha! Ele bate no rosto dela, mas não é soco, pois a Gabi está no chão. Então ele não consegue armar bem o braço para dar um soco. Mas ele toca o rostinho dela. Toca o rostinho dela. Tem que separar ele. Bom, aí começa a confusão, certo? Ao mesmo tempo, Dani Olmo, que estava ali abraçado com Nico Williams, percebe isso, se levanta um pouco e aparece o Ayala, o ex-jogador do Valência e da seleção argentina. Da comissão técnica está Dani Olmo dizendo que ele está ali separando, né? E Dani Olmo dizendo, mas que porra é essa? E então esse Ayala, ao invés de separar, a gente vai ver agora. Ele dá um soco. Acho que tenho aqui. Aqui está. Olhem. Ele dá um soco no rosto dele. Tipo, um cara da equipe da Argentina. Juro pra vocês, de verdade, esses caras têm que receber umas punições. Mas punições exemplares. Não sei se a FIFA fará isso, pois tem uma relação estranha com a AFIA. Só vamos entender o que acontece ali daqui a alguns anos, porque, né, dá pra imaginar. Bom, aliás, nesse vídeo também, olha, isso é o que Molina faz. Ou seja, Rodri vai reclamar com ele, tipo, mas o que diabos você está fazendo? E ainda, em vez de dizer, poxa, desculpa e tal, porque ele deu um soco no peito dele, a gente volta para o início de toda a sequência. Há muitos vídeos, alguns são de perto, outros mostram o estádio inteiro. Então aí começam a aparecer, a se espalhar todas as imagens gravadas por não sei quantos milhares de celulares, né? Então, olha só, quer dizer, ele ainda dá um chute. Ele fala alguma coisa, encara ele e dá um chute. É impressionante. E o Rodri ainda sai dali porque chega o Eric Garcia. Bom, acho que toda a sequência ficou bem clara. Não sei se estou esquecendo de mais alguma coisa aqui. É que é uma loucura tudo isso, mas uma verdadeira loucura. Aqui. Bom, já tínhamos essas imagens. Estavam um pouco mais próximas. Bom, é isso. Aí. É incrível, cara. É incrível. Mas é que, espera. Sério, não para por aí. Não fica só nisso. É que não para por aí. É que vocês devem ter visto. A Argentina comemora, depois, bom, comemora, não. Ontem, eles não tinham nada para comemorar. Argentina. Este é o gráfico da partida. A Espanha está com medo. Poxa, ainda bem que estava com medo. Porque senão, eles acabam com eles, né? É que foi tudo, de verdade, absolutamente lamentável. A Espanha está prestes a levantar a taça, porque Trump ainda estava lá e Infantino também, né? E olha, os argentinos, cara. Eles precisam observar, são obrigados, caso contrário já teriam saído. Mas, pô, em vez de olhar para o vencedor, como ele levanta a taça e depois ir para a sua torcida, eles estão de costas. Mas que loucura é essa? Bom, de verdade, eu não tenho aqui o do Cucurella. Poxa, eu não tenho aqui o do Cucurella. Vamos ver se está por aqui. Espera, não, nada, tiraram. Tiraram o vídeo do Cucurella com Messi. Imagino que vocês viram, né? Quando o Cucurella não cobre a boca para falar, ele passa 2 ou 3 dedos assim nos lábios e tira rapidamente. Ali não dá tempo nem de dizer uma sílaba. E aí chega Messi e começa a dedurar igualzinho ao dedo duro da sala para a professora. Que lamentável, cara. Que lamentável. Quero contar umas coisas para vocês. Olha, quando Nico Williams se machucou, não costumo descrever jogadores, nunca faço isso. Mas fiquei muito triste quando Nico Williams jogou contra o Uruguai e disse que era um dos piores dias da vida dele, que o ano tinha sido péssimo. Eu falei, você vai marcar nesta Copa, Nico. E acertei. Ele fez um gol que deveria ter sido validado. Olha, numa decisão absurda a favor da Argentina, em um gol que deveria ter sido validado e não foi. E, não satisfeito, ele ainda deu assistência para Ferran Torres. Eu já sabia que Nico Williams faria algo neste Mundial, esse garoto. Bom, é isso. Claro, estão circulando todo tipo de memes sobre aquele famoso banhozinho.
Enzo Fernandes já recebeu 2 cartões amarelos. Era isso que eu mencionava para vocês. O que o Cucurella faz aqui é, insisto, com 2, 3 dedinhos nos lábios. E se vocês se lembram do vídeo, ele coloca e tira. Como eu disse, não dá tempo de dizer uma única sílaba ali. De jeito nenhum. Por isso depois, obviamente, não foi revisado e ninguém deu atenção. Mas como o Messi ficou? Poxa, como o Messi ficou no seu último jogo em uma Copa do Mundo. Meu Deus, meu Deus! Os jogadores argentinos saíram depois da partida sem dar uma única declaração à imprensa. Os do campinho, os de origem humilde, os do povo, os da sua gente, todos, não faltava nenhum. De todos que estavam lá, todos com o mate, todos que são de origem humilde, os do campinho, os que iam, todos esses, nada. Uma única explicação para a imprensa, que no final é dar uma explicação para o seu povo, né? Bom, pois é, um verdadeiro exemplo. Muito bem, muito marrentos eles, criticando quando terminou o jogo, dando as costas para o campeão e depois nenhuma única explicação após a partida. Olha, tem muitos argentinos, de verdade, eu sei. Ontem eu estava assistindo ao jogo com argentinos que eu gosto muito. Gente muito boa, gente maravilhosa. Meus amigos, isso, com certeza. Eu nunca quero generalizar. Vocês me conhecem, acho muito injusto, pois também há pessoas incríveis aqui. Mas depois, depois se perguntam por que certas coisas acontecem. Por que certas coisas? E por que, por exemplo, não? Aquele jornalista, aquele que diz, vou fazer um vídeo, insisto, com todos eles, que diz que a Espanha é muito pequenininha e que está anos-luz da Argentina e tal. Bom, vocês só estão na frente por uma Copa do Mundo agora. Vocês têm 3, nós temos 2. Espera aí, que do jeito que estamos indo, talvez a gente passe vocês em breve. Mas esse será o vídeo, como eu disse, depois. Mas olha só, vou ficar com isso como exemplo do que realmente me irrita pra caramba. Porque o Diário Olé está mostrando imagens dos torcedores espanhóis saindo do estádio depois de já terem comemorado tudo, quando o seu pessoal já está indo embora. Todos saem em fila indiana e em silêncio, tranquilos, e o Diário Olé está zicando. De que, olha, assim comemoram os espanhóis. Bom, que faça isso um desses youtubers, uma dessas amebas digitais que passaram vergonha durante toda a Copa do Mundo, tudo bem? Tudo bem. Mas o Diário Olé, super injusto, né? Porque além disso, é gravar um pedaço da realidade e dizer que é assim. Isso é absolutamente mentira e é manipulação, porque não é assim. O povo espanhol que estava no estádio comemorou e comemorou muito bem. Como o povo nas praças e ruas da Espanha comemoraram ao máximo. Tinha que ver a Colón, a Plaza del Pilar em Saragoça, etc. E aí chega o típico idiota para dizer, olha como comemoram aqui os espanhóis. Claro, uma imagem tirada às 5 da manhã. Amigos, aqui vemos as comemorações da Espanha, campeões do mundo. Lá vão eles. Incríveis as comemorações. A cidade está indo à loucura. Que idiota, sério, quer dizer que injusto. Mas claro, você pensa, não é nada, só alguém falando. 16 mil curtidas. Por isso temos que responder a esse tipo de gente. Tem que avisar que, como falei, as pessoas já foram para casa após comemorar e não ficaram para saquear ou matar. E isso é o que acontece em um país civilizado quando recebe você e muitos dos seus compatriotas, como por exemplo seus vizinhos que estão aqui do lado com a camisa da Argentina. E muito bem, a Espanha recebe todo mundo. E que desse jeito vão continuar, porque depois dizem por que nos odeiam, ou por que acontece o que acontece com a gente. Que não é com todos, naturalmente. E certamente generalizar é muito injusto, mas muitos de vocês não fazem muito para mudar essa situação. Ou seja, vocês não aprendem e continuam com essa ideia de que são especiais e únicos, mas ninguém é. Absolutamente ninguém. Isso me lembra muito a torcida do Atlético. É que nós não somos ninguém. Aqui, cada torcida tem o direito de comemorar do jeito que quiser.
E claro, todos torcem pelo seu time e pela sua seleção nacional como devem, não só os argentinos, e não só os do Atlético, não me sacaneia. Enfim, é que de verdade, mas olha, eles estão ferrados demais. Eu entendo eles. Força aí. Eles achavam que isso ia ser diferente. E não foi, mas por uma questão meramente futebolística. Meramente futebolística. Ou seja, este gráfico e essas estatísticas. Tudo de bom para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo. Inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem. É isso? Até o próximo. Façam o vídeo bombar, isso ajuda muito o canal. E que vocês tenham uma linda segunda-feira de campeões do mundo. Para quem é, claro. Tchau.